Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, o nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Pessoas caminham na rua. Ao fundo, torre de TV de Brasília. Céu azul. Não importa quem é você, o que faz, onde mora, idade, o tamanho da sua fé ou sua religião. Sem água, a vida para. Queda d'água. A água está limpa. Na frente, há um galho. Dependemos dela desde a hora em que abrimos os olhos, até dormir novamente. Imaginar o copo vazio dá um nó na garganta, seca. Água cai de garrafa direto para copo. 70% do nosso corpo é composto por água. Sem ela, sobrevivemos poucos dias e morrer de sede é um dos piores sofrimentos, segundo a ciência. No Meio Ambiente por Inteiro desta semana, vamos mostrar que água é patrimônio do planeta, o recurso natural mais valioso. É direito fundamental, mas na prática a realidade é outra. Córrego com pedras. Paisagem de árvores e lago. Não é de hoje que a falta d'água começou a preocupar autoridades do mundo todo. A população cresce a cada ano, o consumo também. Os cursos hídricos não acompanham o mesmo ritmo. Para abastecer uma cidade. Demétrios Cristofires, professor de saneamento UNB. Seja na agricultura, na pecuária, ou seja, a industrial, a sua camisa, a minha camisa, o meu carro, o seu carro, esse equipamento que nós temos aqui gravando, tudo isso utiliza água. Se chama pegada hídrica, a quantidade de água que é necessária para um produto desse ser fabricado, depois ser lavado, ou ele volta para o meio ambiente e causa uma contaminação. Cerca de 2/3 da Terra estão cobertos de água, 97% são salgada, imprópria para consumo, e o processo de dessalinização é caro. Os 3% que sobram são água doce. Beleza, mas a maior parte está congelada na Antártica, região ártica e geleiras. Ou seja, água doce disponível mesmo é quase uma raridade. Pingos de água caem de geleira. Há quase 30 anos, a Assembleia Geral da ONU criou por meio de uma resolução o Dia Mundial da Água, 22 de março. Em 2010, a mesma Assembleia aprovou uma resolução que reconheceu o direito à água potável segura e limpa e ao saneamento como um direito humano. Segundo a ONU, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água tratada em casa. 35 milhões são brasileiros. Mas espera aí, água limpa não é um direito garantido? Ter direito a uma água que seja pura, né? Pura significa que ela tenha não só quantidade, mas qualidade, tenha padrões de potabilidade, que é o nome que se dá pelo Ministério da Saúde e pela portaria. Esse padrão diz que essa água está disponível para ser utilizado pelo ser humano nas cidades, em qualquer região. E não é direito à água só para nós, seres humanos, mas direito ao ambiente sadio. Rua enlameada sem asfalto com barracos. Pessoas e cachorro caminham ao redor de lixo. A 15 quilômetros do Congresso Nacional, a sede aperta e o sofrimento marca o rosto de homens, mulheres e crianças. Menina loira, está de roupa florida. Estamos na cidade estrutural, no setor de chácaras Santa Luzia. Os barracos são de madeira. Nas ruas, no lugar do asfalto, lama, resultado da chuva por aqui. E o lixo que contamina o solo é devorado por animais. Moradores se sentem abandonados e contam que pior do que tudo isso é o problema que reflete na poça. Caixa d'água vazia. Milhares de famílias reclamam não ter em casa água tratada e às vezes ter de passar dias sem conseguir sequer tomar banho. Mulher caminha com balde. Fabiana nos convidou para conhecer o barraco. Ela tem 31 anos, é mãe de 6 crianças. A água que a família consome é retirada deste poço de 10 metros que o marido cavou. Eu uso ele para cozinhar, para beber, para lavar, para tudo. Fabiana Pereira, dona de casa. Tá entendendo? Eu não tenho medo de usar essa água, porque vem da natureza. Fabiana não sabe, mas não é porque vem da natureza que está tudo bem. Essa alternativa de abastecimento parece inofensiva, mas muitas vezes esconde riscos à saúde e ao meio ambiente. A água retirada de poços como esse pode estar contaminada, mesmo sem cheiro ou sem cor. Fabiana segura balde e derrama água na caixa d'água. Para Fabiana não é escolha, é falta dela. Prefere correr o risco do que ficar sem água. O problema é que esse risco pode custar a vida. A água de poço é lugar propício para infestação por larvas do mosquito da dengue.
Ela, a filha de 3 anos e uma sobrinha foram picadas pelo inseto transmissor da doença. Aqui não é local de um ser humano morar. A gente mora aqui, sabe por quê? Porque a gente não tem lugar para onde ir. Água é sobrevivência, direito não respeitado que fere a dignidade desses moradores. É o direito de um ser humano, não é? Todo mundo deveria ter esse acesso numa coisa certa, que é a coisa de um ser humano, de verdade. Eles não estão tratando a pessoa assim, ó, como ser humano. Nós aqui da Santa Luzia não somos tratados como ser humano. O desabafo é o mesmo de quem vive nestas condições. Segundo a Agência Nacional de Águas, o Brasil tem 12% das reservas de água doce superficial do mundo. O que dizer para essas pessoas? Encanamento de água. Nesse momento cai uma chuva fina e isso é motivo de alegria para os moradores do Santa Luzia, que tentam aproveitar cada gota que cai do céu. Nesse outro trecho, a situação é ainda pior. Milhares de moradores não têm poço artesiano em casa. Repórter A Leonardo água vem Ferreira, Cidade daquele Estrutural reservatório da DF. CAESB, onde é feito abastecimento todos os dias. O problema é que no fim da tarde, mais ou menos 5h30, já não tem mais água ali. Essa é uma rua de catadores de materiais recicláveis. Encontramos Cleonice. Ela mora nesta casa pequena com 3 adultos e 8 crianças. Hoje não deu tempo de encher os baldes. Ou a gente sobe lá para cima, para estrutural, pede água lá o pessoal lá. Cleonice Feitosa, tem catadora. Um projeto lá em cima, mas é muito longe. Às vezes a gente vai lá, pede água para dar banho nos meninos, então espera o pipa chegar e reza para chover. Como que é ficar sem água? É muito ruim, porque as crianças, assim, a gente tem 8 crianças dentro de casa para tomar banho, aí tem que cozinhar, tem que lavar roupa, é muita roupa, né? E não temos água. É quando aí a gente apaga, estamos rezando aí que esses dias tá chovendo, aí a gente está tendo água, né? Da chuva a gente já para e estamos bebendo até a água da chuva, até para cozinhar, beber, porque nem todo dia tem água lá. A água do chafariz não é dividida entre os moradores. Quem não está na hora do abastecimento encontra minutos depois as torneiras assim. Às vezes, pessoas que têm caixa d'água de 1000 litros que juntam água, Daiana divide Mares, com outras dona pessoas, de casa. entendeu? Vai juntando, a população vai juntando. Quem tem tambor, junta, enche os tambor para poder dar para outras pessoas que não têm. Que muita gente aqui tem criança e não tem. Ela mesma ali é exemplo de uma, que tem um monte de menino e a gente divide com ela. Uns solidários, outros com pouca paciência, torneiras secas mexem com os ânimos dos moradores. As pessoas se desentendem, né? Aqui lá em questão da mangueira, mas não é uma coisa assim catastrófica, mas se desentende. Porque querendo ou não, é todo mundo querendo água, né? As pessoas se desesperam porque água é vida. Entramos em contato com a CAESB. Em nota, a companhia informou que existe um chafariz na estrutural que permite a distribuição da água e que, periodicamente, equipes da companhia retiram ligações clandestinas no bairro. A nota informou ainda que, em janeiro, a CAESB reforçou a rede de água, aumentou a pressão e a disponibilidade hídrica para a região. A água é o essencial, porque sem água a gente não faz nada. A gente não come, não banha, né? A água é essencial, ainda mais quem tem criança. Mulher com criança de colo caminha com balde de água. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Marconi do Repique, cantor e compositor. Água que jorra da fonte gera energia, água mineral, água essencial para a vida, água para regar o carnaval. Nos versos do compositor, a exaltação a este líquido tão precioso. Água que jorra da fonte, límpida, transparente, pura, que cresce em rios e se transforma ao longo do caminho, para muitas vezes, hoje em dia, desaguar no mar como quase outra substância. Quase não, seria melhor dizer cheia de outras substâncias. Produtos químicos, óleo, chorume, esgoto e lixo. Muito lixo. É o que mais se encontra na Baía de Guanabara, a porta de entrada do Rio de Janeiro. Já dizia a sabedoria do velho pescador, o que hoje parece estar claro como a água deveria ser. Essas garrafinhas de plástica, esse tubinho de desodorante... Geraldo de Jesus Coutinho Salles Paiva, pescador. Cotonete, isso aí tudo polui, que isso aí não se dissolve. Isso aí fica rolando aí por cima d'água,
outros mais pesados vão para o fundo. Seu Geraldo tem razão. Repórter Janaína Toscan, Rio de Janeiro, RJ. A parte mais visível dessa degradação ambiental. Com 15 municípios e cerca de 80% da população fluminense ao seu redor, 90 toneladas de resíduos por dia são despejados nas águas da Baía da Guanabara. Em poucos metros de caminhada pelo Mangue, na Ilha do Governador, região administrativa da capital, encontramos vários sinais, tanto da falta de consciência ambiental dos moradores no descarte de resíduos, quanto da falta de investimento público em saneamento básico. Hoje, um grande desafio da Baía de Guanabara... Sérgio Ricardo, gestor ambiental do movimento Bahia Viva. Uma série de estações de tratamento de esgoto foram construídas ou reformadas, né? E, no entanto, até hoje nós não temos os troncos coletores, né? Encontramos também sinais de alguns investimentos abandonados. Teve um projeto aí, há uns anos atrás, que eu trabalhei nesse projeto aqui, chamava-se Bahia Limpa. Nós pegamos, foi toneladas de lixo dessa Baía de Guanabara. Eu não sei por que acabou aquilo. A Baía de Guanabara é a segunda maior em extensão do litoral brasileiro. Tem aproximadamente 380 quilômetros quadrados. E é um mau exemplo de como o crescimento desordenado, sem o apoio de políticas públicas, pode transformar um paraíso num cenário hostil. Quando eu nasci aqui, isso aqui era um paraíso. Um paraíso que eu posso dizer para você é o seguinte: não existia essa lama, não existia essa quantidade de lixo. Seu Geraldo é um dos pescadores mais antigos em atividade na colônia de pesca Z10, a primeira do Rio de Janeiro, fundada há 100 anos. Segundo ele, esse lugar já foi um santuário marinho, onde se pescava e se vivia com fartura. Tinha gente aqui que só vivia da pesca do badejo, da garupa, do robalo, entendeu? Que são peixes nobres. São peixes que dão mais dinheiro, dá mais um retorno. Quer dizer, hoje em dia, aqui tinha muito linguado. Hoje em dia, para o cara ir ali para pegar um linguado, o cara bota 2 quilômetros de rede, deixa a rede 2 dias, vai lá e pega um linguado, um linguadinho esmirrado. Um dos motivos para que o mar não esteja para peixe é o fato de que as cidades da região cresceram de costas para a Bahia. Quem defende esse ponto de vista é o gestor ambiental Sérgio Ricardo, um dos fundadores do movimento Bahia Viva. Não é à toa que nós temos aqui no entorno da Bahia os lixões como de Gramacho, Itaoca, a refinaria Duque de Caxias, né? Então, as nossas cidades cresceram sem planejamento urbano. 80 quilômetros quadrados de área de manguezais foram aterrados aqui no entorno da Baía de Guanabara. E o efeito disso, por exemplo, é o aumento das inundações nos municípios. Vários trechos da região metropolitana, sempre que chove, fica inundado. E o manguezal tem essa função, ele funciona como uma espécie de uma esponja. A presença dele ajudava a reduzir o volume das águas e absorver parte das águas das chuvas, né? Até o fim dos anos 70, o Rio de Janeiro era o segundo maior produtor de pescado do país. A pesca artesanal envolvia famílias inteiras, mais de 20 mil pessoas. Hoje, é nítido o empobrecimento das comunidades pesqueiras. Muitas embarcações velhas e paradas, algumas até mesmo por falta de dinheiro para o conserto. A gente pescava peixe aqui dentro. Daniel Borges, passava a ponte pescador. aqui da colônia Z10, pegava peixe, agora tu não pega mais. O camarão sumiu daí da Baía de Guanabara, ali em frente ao Jardim Guanabara, ali não tem mais, já desde o derramamento de óleo. O pescador vem lutando e vai morrer lutando. A verdade é essa. A Bahia ela sempre teve uma grande importância econômica para o Rio de Janeiro, mas em função dessa intensa poluição, por exemplo, a pesca artesanal, ela teve uma queda de 90% da década de 90 para cá, quando ocorreu o grande desastre ambiental, vazamento de óleo no duto da refinaria Duque de Caxias, né? E que impactou muito as praias, inundou os manguezais de óleo. Sérgio fala de um dos maiores acidentes ambientais do Brasil, ocorrido em 2000, quando 1.300.000 litros de óleo combustível contaminaram o mangue e as águas. E pensar que de lá para cá a situação da Bahia só piorou.
Com o aquecimento da indústria petroleira na região, passam por aqui cerca de 250 navios de médio ou grande porte por mês. E só em 2019, a Capitania dos Portos registrou 8 derramamentos de produtos poluentes. Difícil saber qual é o problema mais grave e por que, em 25 anos do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, o PDBG, as obras ainda não foram concluídas. Os troncos coletores não foram construídos e, para as Olimpíadas de 2016, o governo do estado contraiu um novo financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e, em 2017, com a crise econômica, todas as obras de saneamento foram paralisadas. Hoje nós temos no entorno da Baía de Guanabara um verdadeiro cemitério de obras inacabadas. Grandes estações de tratamento de esgoto que até hoje não foram construídas. Fomos até a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade para saber como o governo atual está tratando a questão. O PDBG... O Mark Schmaier de Lima, superintendente da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade RJ. A Alegria, a ET Pavuna, a ET Sarapuí, são todas estações que são frutos desse programa. Mas, infelizmente, o programa como um todo, ele não conseguiu atingir o seu objetivo. Quando não conseguiu executar as redes finas, talvez algumas elevatórias ou coletores troncos. Então, o que a gente precisa enfrentar, precisa atuar agora, é justamente de preencher essas lacunas. Essas obras que ficaram inacabadas, essas conexões que precisam ser feitas para poder fazer com que esse esgoto seja coletado de fato das casas das pessoas e chegue nas estações, para que as estações trabalhem a pleno vapor, a plena capacidade delas e retroalimentando esse sistema, avaliando também o desenvolvimento da região metropolitana para, caso seja necessário, serem construídas novas estruturas. Por exemplo, Alcântara. Alcântara é uma ET que está sendo construída, como eu citei, que não fez parte lá das construções do PDBG, mas foi identificada que aquela região precisa. É a segunda população, né, em termos de município do estado, e foi necessário. Então, assim, é um compromisso do governador, do secretário do Ambiente e Sustentabilidade em enfrentar o problema, em realmente avançar e resolver. Nós conseguimos, no ano de 2019, aplicar algo em torno de 100 milhões de reais em obras de esgotamento sanitário na região metropolitana do Rio de Janeiro e também em consórcios intermunicipais de gestão de resíduos sólidos. Isso já foi uma grande vitória, inclusive esse resgate dos investimentos no PSAN, que é o Programa de Saneamento dos Municípios no entorno da Baía de Guanabara, é um compromisso assinado na Carta de Intenções no primeiro trimestre de 2019. A promessa é de que até 2021, os principais sistemas de tratamento de esgoto da região metropolitana do Rio estejam em plena atividade. E o sonho é que um dia os versos do compositor sejam de novo a mais pura realidade. Deixa transbordar. Letreiro. As águas vão rolar, Marconi do Repique. Rede, deixa transbordar. Vem pra colônia, vem matar a sua sede. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Lagoa. Planta de cabo fino e marrom. Até agora você viu que o direito à água é previsão constitucional. Córrego. Mas a poucos quilômetros de onde a carta foi redigida, famílias sofrem com a falta desse elemento essencial à nossa vida. Mulher gira a válvula do filtro da CAESB. A água não desce. Viu também que no Rio de Janeiro, a qualidade da água levada à população é duvidosa. Garrafas PET dentro da água. Neste bloco, vamos voltar a Brasília e apresentar um exemplo de sucesso no combate à poluição. Imagem aérea de lago. Eu estou falando do Lago Paranoá, criado durante a construção de Brasília para amenizar o clima seco aqui da região. O represamento foi concretizado no dia 12 de setembro de 1959. O lago tem 48 quilômetros quadrados e chega à profundidade de 38 metros. Para você que não conhece Cristiano Brasília, Oliveira, entender Lago Paranoá, melhor a DF. importância do lago para a cidade, nós vamos lá para cima. O lugar onde eu fiz a gravação foi este aqui, na barragem. Ao lado fica o Lago Sul, onde moram pessoas de grande poder aquisitivo. É também no Lago Sul que fica a Península dos Ministros. Tem parque com acesso livre. Do outro lado fica o setor de clubes. Tem o norte e o sul.
Mais acima, as asas sul e norte do plano piloto. Vamos continuar girando. Essa parte aí, que tem o formato parecido com bota, como o da Itália, é o Lago Norte, mais um bairro de gente com grande poder aquisitivo. Agora volta para mim, editor. É que eu preciso dizer que além de criar um microclima próprio, mais úmido, o lago tem a função de ser local de diversão. Qualquer cidadão pode vir para cá, nadar, por exemplo, se puder, andar de barco, jet ski. Aqui na orla é muito comum encontrarmos comércios como restaurantes e outros ligados a esportes aquáticos. O Lago Paranoá é de uso múltiplo e está despoluído, mas nem sempre foi assim. No projeto original de Brasília, já Fernando estava Starling, previsto analista da Companhia de Saneamento Ambiental do já que a região é uma região DF. muito seca, e ele seria um lago para contemplação, para melhoria do microclima, para amenizar a seca de Brasília e para prover exatamente lazer para a população de Brasília. Então esse lago foi construído junto com a cidade. Só que assim, foi um grande desafio na época você fazer um lago ajusante, ou seja, abaixo de uma cidade como a capital Brasília e querer que esse lago não ficasse poluído. Obviamente que por mais que se cuidasse na época de controlar, de tratar os esgotos, a população de Brasília sempre cresceu acima da expectativa e esse lago em 2 décadas se tornou grandemente poluído. Então a década de 70, 1970, marcou um lago poluído. O Fernando falou aí do número de habitantes da capital, né? O Distrito Federal tem hoje 3 milhões e 15 mil habitantes. Isso sem contar as cidades do entorno, principalmente em Goiás, onde moram muitos trabalhadores do Distrito Federal. Com tanta gente assim, não é de se espantar que a poluição chegou com tudo. Banheira de hidromassagem, revólver, carrinho de mão, geladeira inteira, tampa de geladeira, notebook a gente já achou também. E celular cai muito, né? E aí essas câmerazinhas que gravam em 360 graus, GoPro, essas câmeras também a gente já achou muitas assim. O jeito foi fazer algo que desse resultado. A CAESB, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, trabalha nisso desde o fim da década de 1970. Foram construídas novas estações de tratamento de esgoto, todo o esgoto da bacia hidrográfica foi coletado e tratado de forma bastante avançada, projeto de primeiro mundo, e aí a partir da década de 80 e principalmente no final da década de 90, o lago se transformou. Então, a despoluição do Lago Paranoá ocorreu no final do ano de 1999. Diversos caiaques e canoas no lago. Não foi só o poder público que agiu. Pessoas com roupa de mergulho retiram pneu do lago. Essas imagens aí são do movimento Ocupe o Lago. Fotos em sequência de homem e mulher segurando 2 sacolas enquanto sorria ao lado do lago. Em 2013, havia a onda dos Tony isoporzinhos Lopes, no shopping. vice-presidente da Associação Ocupe o Lago. E, se divertir ali. A gente pensou, bom, seria legal a gente ter alguma coisa em nível de sustentabilidade. E paralelo a isso, houve 2 vazamentos de óleo no Lago Paranoá à época. A gente aproveitou que tinha esse processo e inseriu o Ocupe o Lago na intenção de a gente ocupar o Lago Paranoá de forma sustentável, segura e responsável. Aos poucos, o movimento foi ganhando adeptos. Hoje é uma associação. Jornalistas, médicos, advogados, mergulhadores. Uma vez por ano, eles se juntam para ajudar na limpeza do Lago Paranoá. Esse ano a gente quer alcançar 150 toneladas. Seria bom que não tivesse nada para recolher, mas infelizmente não só as pessoas que utilizam para o lazer náutico, como as que vêm passear na orla, acabam trazendo as suas embalagens e deixando. Então a gente acaba tendo muito trabalho com isso. Sem falar na questão das chuvas também. O lago tem lixo, principalmente submerso. Apesar disso, as águas são consideradas próprias para o banho, o lazer e até para a captação, abastecer as casas do Distrito Federal. Nós vencemos um desafio que nenhum outro lugar em região tropical do mundo foi vencido. Na verdade, todos os lagos urbanos artificiais em grandes centros urbanos em região tropical no mundo são poluídos. Nós somos o contra-exemplo, nós somos o único exemplo de lago tropical despoluído que se mantém assim há 20 anos e pôde ser finalmente utilizado como manancial para abastecimento público de água. Esse é um grande desafio que não acaba, é um desafio permanente. A partir do momento que o lago vira um manancial para abastecimento, os esforços, o monitoramento, o controle e o cuidado sobre esse lago
se desdobra. Então hoje nós temos ainda mais preocupação, mais cuidado ainda do que já tivemos no passado para manter essa situação ao longo do tempo. Imagem aérea de Brasília. Vamos entender melhor. Olhando lá de cima, a gente já viu o Lago Paranoá. Eu apresento agora outros 2 reservatórios. O de Santa Maria, dentro do Parque Nacional de Brasília, totalmente protegido, e o do Descoberto, na divisa do DF com Goiás. Até 2017, apenas esses 2 forneciam água aos brasilienses. Hoje o Paranoá também tem captação e a qualidade da água é medida de várias maneiras, diária, semanal e mensalmente. Nós temos uma série de programas de monitoramento. Toda semana o Lago Paranoá é visitado. Semanalmente ele é visitado naqueles pontos onde a população utiliza para banho, que é exatamente um programa chamado balneabilidade. E com esse programa a gente verifica e informa a população se a água daquele ponto onde eles costumam tomar banho está própria para o contato primário. Além desse monitoramento semanal, mensalmente nós temos um monitoramento bem mais completo. São mais de 40 parâmetros de qualidade da água, em diferentes pontos horizontalmente no lago, em diferentes profundidades, onde nós estudamos a fundo todo o funcionamento do ecossistema. Além disso, nós temos também uma estação automática de monitoramento de qualidade da água instalada dentro do lago, próximo à barragem do Lago Paranoá. Ela coleta dados online, tempo real, e transmite os dados aqui para o laboratório para a gente manter então todo esse controle. A água de cada pequeno pote na bancada foi captada em um ponto do Distrito Federal, das torneiras das casas mesmo. Pequenas porções são separadas e analisadas. Na tela dá para ver essas pequenas manchas. São algas. Se houver uma grande quantidade, a oxigenação pode cair. Para que isso não aconteça, é acionado um sistema a fim de solucionar o problema. É fundamental a participação da população. Eu costumo dar um exemplo dizendo como se o lago se tornou poluído, ele virou doador de sangue, ele é o doador de água. Como um doador de sangue humano, ele tem que ser muito bem monitorado, ele passa por exames periódicos, sofisticados, e ele tem que ter a sua saúde sempre bem mantida para ele poder prover esse serviço à população. E se o serviço é para a população, nada melhor que a própria população participar, né? A gente tem a parte dos mergulhadores, tem mais ou menos 10 companhias de mergulho que se aproximam e fazem esse trabalho de forma fantástica. Inclusive a gente tem um recorde de 248 mergulhadores ao mesmo tempo dentro do Lago Paranoá. E aí tem os nossos voluntários, que são os estudantes e pessoal da iniciativa privada, juntamente com outros órgãos que fazem parceria com a gente, que fazem a limpeza da orla. Esse é o maior desafio que nós temos, porque ninguém quer usar muito um lago poluído, mas todo mundo quer usar muito um lago limpo. Então a pressão de usos sobre o Lago Paranoá é cada dia maior. Hoje existem atividades no lago que não se pensava no passado. Existe mergulho, existe barcos que fazem visitas, recreações, aulas em barcos, etc. Então, são uma série de atividades que, querendo ou não, são potencialmente poluidoras. Além de toda a ocupação da bacia. Todo mundo quer morar perto do centro de Brasília, que é a bacia do Lago Paranoá. Então, tudo isso é pressão de uso sobre o lago. Então, a CAESB tem um esforço permanente de controle, principalmente dos esgotos produzidos na bacia, que eles têm que ser todos coletados e enviados para as estações que vão tratá-los adequadamente. O tratamento adequado depende, claro, de profissionais da área, dos mergulhadores, dos voluntários, de todos os brasilienses. É quase um exemplo único de sucesso. Depois de se tornar um dos piores exemplos de lago poluído, ele se tornou realmente um exemplo único de lagos poluídos. Isso é um grande caso de sucesso. O Lago Paranoá eu acho que é o que dá vida à nossa existência aqui no plano piloto. Eu acho que qualquer pessoa que, independente do estado emocional que ela esteja, ela contemple essa visão, ela melhora automaticamente. Então o Lago Paranoá é um remédio para a nossa vida, assim. Ele dá motivação para a gente. Na verdade, Brasília é muito linda, que a gente tropeça em lindas arquiteturas, e o Lago Paranoá, que é um lago artificial, nos dá essa sensação também, assim, de minha vida vai ficar melhor, assim. Você sai para trabalhar e olha essa imagem, você sente energia, você sente força e você sente vontade de cuidar, de preservar. O Lago Paranoá é vida. O Lago Paranoá é grande, mas à medida em que nos damos conta do quanto somos pequenos, ele se torna um entre tantos. Temos lagos, lagoas, ribeirões, rios, os oceanos. A Terra, planeta Água,
precisa continuar assim, azul da cor do mar. Ilustração gráfica da Terra como vista no espaço, com linhas amarelas dividindo as fronteiras entre os países. Transição, queda d'água. Você pode rever nosso programa quando e onde quiser. Acesse youtube.com/TV Justiça Oficial. Nosso site é tvjustiça.jus.br e o e-mail do nosso programa é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Cristiano Oliveira, Janaína Toscan e Leonardo Ferreira. Edição de texto, Cristiano Oliveira. Cinegrafia, Francisco Cosme e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica, Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção, Paulo Mendonça. Videografismo, Leonardo Veloso. Audiodescrição, Visuáudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação, Rosa Lazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Flávio Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça Essencial 2020.